acaba, né, sentindo. Você vê as posições que você mexeu para começar a cada função dos atletas que você colocou em campo. Qual que é a avaliação num todo, Jardim? Boa noite. Boa noite, em primeiro lugar. Eu vejo estes dois amistosos, como jogos de treino, não é? Claro que o objetivo é vencer o jogo, mas existem grandes objetivos que temos que concretizar. Primeiro, o objetivo neste primeiro jogo foi dar algum tempo de jogo a toda a gente. Não conseguimos dar mais de 20 jogadores porque menos de 45 era pouco, apesar de termos trocado os 3 avançados. Esse objetivo foi concretizado e verificamos que, com certeza, que ainda existe um caminho a percorrer. Perdemos alguns comportamentos que anteriormente às férias tínhamos bem consolidados e com as férias e com a paragem os perdemos, mas é por isso que estamos a trabalhar. Trabalhamos já uma semana forte. Hoje os jogadores com certeza não se apresentaram e também não esperava que eles hoje estivessem no seu melhor nível, depois de 15 dias parados e uma semana forte. Mas o objetivo de toda a gente, agora vamos trabalhar mais 2 dias para no próximo jogo darmos mais ritmo de jogo e tentarmos consolidar alguns dos nossos processos para depois ter uma semana limpa para preparar aquilo que é o jogo a sério e o jogo que eu queria manter a invencibilidade é nesse jogo, não será nos 2 jogos de treinos. O Jardim, foram 7 sessões de treinos, né? Desde o período de férias e a retomada para esse primeiro jogo. Quando você fala dos comportamentos, quais seriam esses comportamentos e como retomar isso em pouco tempo até essa partida? Ou vai ser com o decorrer de mais jogos que é possível voltar aquilo tudo que já todo mundo estava meio que automatizado, né? Claro, quando eu falo de comportamentos táticos e coletivos, falo de comportamentos técnicos, porque 15 dias parados com certeza a bola entra e depois cria algumas dificuldades que os jogadores têm que se adaptar. Os jogadores não são máquinas e não a carregar num botão on e off. É preciso preparar, é preciso haver um pequeno processo. Pena minha, já disse isto anteriormente, nós termos parado na altura que estávamos muito bem, mas eu acredito que através dos treinos, através do empenho de toda a gente, os jogadores vão voltar ao nível de mostrado. E com certeza que este tipo de jogos com 20 e tal jogadores a serem utilizados não é fácil a gente ter o melhor cruzeiro. Estamos a prepará-lo para que no jogo, a partir do jogo do Grêmio, a gente consiga estar muito mais próximo daquilo que tínhamos feito anteriormente. Arquibancada Digital aqui de Vitória. Você costuma dizer que não há uma equipe titular fixa, né? Que você costuma ter ali mais atletas titulares. Mas a escalação do próximo domingo vai dar indício daquela que vai entrar em campo no Brasileirão, no retorno, depois da Copa Mundial de Clubes? Com certeza que o próximo jogo, aqueles que vão jogar mais tempo, estão sempre mais próximos de jogar. Já vos disse que, como hoje foram 20 e tal jogadores utilizados, nós normalmente temos um grupo ali de 13, 14 jogadores que normalmente são utilizados. E é esses jogadores e com os outros que nós temos que dar minutagem, porque no futebol numa equipa de futebol temos que contar com todos, porque no momento que há uma falta, como aconteceu na primeira fase, em que houve jogos que não esteve o Mateus, houve jogos que não teve o Romero, houve jogos que não teve o Villalba e jogos importantes, que vocês sabem disso, nós pegamos noutros atletas, colocamos a jogar e o nível foi o mesmo. Mas é preciso prepará-los, não é só deixá-los na gaveta e esquecidos e depois quando necessitamos vamos à gaveta. Precisa prepará-los e é essa a nossa ideia, é a nossa metodologia de trabalho, preparar toda a gente e com certeza a seguir uns vão jogar mais do que outros, como foi nos primeiros 12 jogos do campeonato, mas a responsabilidade da nossa parte de preparar toda a gente tem que ser sempre grande. Esses jogos que você tem feito
Esses jogos que você tem feito aqui também servem para analisar jogadores que não têm um contrato ainda para o ano que vem, como é o caso do Bolassi, até do próprio Gamarra, que entrou e ficou 45 minutos em campo. Como que você tem analisado esses jogadores aí? Não, estes jogos não servem para analisar, porque assim, estes jogadores eu já os conheço bem, estamos já há 4 ou 5 meses a trabalhar juntos, não é em 2 jogos estranhos depois de 15 dias de férias que eu vou os analisar. Sei que tipo de jogador temos, sei o que é que eles podem render pelo período que tiveram connosco, mas o importante é que toda a gente esteja consciente que a primeira fase passou e agora temos que estar alertas e temos que estar a preparar para uma segunda fase, que será uma segunda fase com muitos jogos, uma segunda fase com os jogos da taça, os jogos do campeonato, em que vamos encarar cada jogo como uma luta e uma disputa pelos 3 pontos. Mister, eu gostaria de saber quais os pontos negativos de uma pausa tão longa dessa, já que os pontos positivos é recuperar os jogadores fisicamente, mas o Cruzeiro vinha de uma sequência muito boa no Brasileirão. Então, quais os pontos negativos de uma pausa tão longa? Eu, sinceramente, eu não vejo pontos positivos numa paragem de início de temporada. Estamos a falar de 3 meses de campeonato. Eu não acho muitos pontos positivos, porque quebra o ritmo de trabalho e leva a que voltamos outra vez a fazer um reset da equipa. Acredito, se isto fosse em outubro, na parte final do campeonato, onde existe uma fadiga mais acumulada, acho que podia ser pontos positivos. Neste momento, até as equipas que foram ao Mundial, acho que são beneficiadas nesta fase, porque conseguiram manter o ritmo de trabalho dos seus jogadores, conseguiram a intensidade e com certeza podem pagar a fatura mais tarde, em outubro e novembro. Mas nesta fase inicial de entrada de campeonato, com certeza que elas vão estar mais preparadas do que aquelas todas que pararam. Jardim, Leonardo de Mendes, Central da Toca. Você acha que hoje o fato de ter chovido bastante durante o dia, o gramado mais pesado, pode ter atrapalhado o desempenho do Cruzeiro? E já sobre o jogo contra o Banfield, esse plano de jogo também de rodar esse time. Qual a importância de vencer esse jogo agora no final de semana, antes da retomada do Campeonato Brasileiro? Não, o gramado com certeza não estava nas melhores condições. Nós tivemos um gramado que estava empapado, mas não estava o polo aquático que estava no Vitória. Hoje dava para jogar. Claro que o relevado, principalmente em termos técnicos, não permitiu grandes gestos, mas acabou por ser mais um jogo de competição, um jogo competitivo. Em relação à segunda questão do segundo jogo, a gente tem que procurar sempre a vitória, independentemente do que fizermos. Jogamos com 20 jogadores, jogamos com 25 jogadores, jogamos com 12 ou 13, a nossa ideia é sempre procurar, e hoje nós procuramos. Erramos numa situação de transição do adversário, que quase no único remate que fez à baliza fez um gol. Mas é importante também às vezes errar este tipo de situações para nós corrigirmos e perceber que temos de ser mais competentes e temos de ser mais atentos neste tipo de situações de contra-ataque do adversário. O próximo jogo, como já vos disse, é mais um jogo de treino, que é como nós encaramos o torneio. A gente encara o torneio neste momento para dar ritmo aos jogadores, para que os jogadores possam fazer 2 jogos a sério, com árbitros e com adversários e competitivo, de forma a se prepararem melhor para as 2 competições que nos restam e que nós queremos ter uma boa performance.